Tempo de fazer missão. A paz do Senhor a todos, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Neste momento entra no seu receptor o programa Uma Voz no Deserto. Queremos agradecer a Deus pela vida, pela tua vida, pelo ar que respiramos nesta manhã, por mais esse dia ao qual o Senhor tem nos dado. Queremos louvar a Deus por mais essa bênção. Todo dia em nossas vidas é bênção de Deus, porque Deus promete, Deus cumpre. E aqui estamos para ficar com você até às 12 horas, o programa Uma Voz no Deserto, né, irmã Cláudia? Amém, pastor Maurino. Então a irmã Cláudia está preparadinha ali, com a agendinha aberta, anotando ali. Hoje nós temos um convidado especial aqui, o pastor Jefferson Bojanovski. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Pai do Senhor, pastor Maurino, pai do Senhor, os ouvintes do programa Uma Voz no Deserto. Para nós é uma satisfação enorme poder estar aqui participando a convite do nosso pastor Maurino. E tenho certeza que será uma manhã de sábado na bênção do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. E você que está nos ouvindo através da 97.7, através do YouTube e também através do Facebook, pastor Maurino Vieira, fique conosco até às 12 horas. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Na verdade, Deus todo dia tem uma palavra. A todo momento em nossa vida, Deus tem uma palavra. Ou era para divertir, ou era para consolar, ou para exortar, mas Deus tem uma palavra. E nós vivemos na face da terra, temos que ouvir a mensagem e a palavra do Senhor. Que deixar o ouvido e ficar atentos para a voz do Senhor. E atento e dizendo, porque se Deus falar e nós não tiver apercebido... Foi em vão, né? Foi em vão. Foi em vão. Passou e você não pegou a bênção, irmão. Nós já temos aí... alguns irmãos que estão adentrando o programa. Tem uma irmã, Gilmária, só falou que o pastor dela veio, ela já está aqui a Gilmara assistindo. Já está ouvindo a programação Uma Voz do Deserto. Nós queremos agradecer a Deus, já temos notícia de irmãos, né, que estão já recuperados e se recuperando, irmã Cláudia, né? Pastor Vânio já está em casa. Pastor Vânio está em casa, Deus ouviu a oração da igreja, do povo dele, né? E também nós agradecemos a Deus também pela vida do irmão Jairo, né? Continuar orando, né? Para que Deus que ele possa recuperar e sair de lá. Gradativamente, mas está se recuperando, mas Deus tem abençoado, Deus está guardando aquela família. Com certeza, irmão, confia no Senhor. Só confia em Deus, nas orações. Fica na presença de Deus. Não diga que Deus não está te ouvindo. Deus está te ouvindo, sim. Não diga a Deus, não, Deus cerrou o céu, virou um muro de bronze, eu não passo mais oração. Continua orando, continua insistindo, porque Deus vai responder as vossas orações. Tá bom? E nós vamos ouvir já um hino, irmã Cláudia? Nós vamos ouvir já um hino, irmã Cláudia? Sim, pode ser. Então nós vamos ouvir um hino, mas antes de ouvir o hino, nós queremos pedir ao pastor Jefferson cumprimentar os ouvintes dele também, porque o pastor Jefferson tem... tá aqui o Rafael Cruzeta, tem um programa Despertar aí. Então esse programa Despertar aí está despertando muita gente, né, pastor? É verdade, pastor Maurino, para nós é uma satisfação poder estar aqui. E também, vou vender o meu peixe, como diz o pastor Maurino. Meu peixinho. Na quarta-feira nós temos a nossa programação do programa Despertar, toda quarta, das 11 ao meio-dia. E tem sido uma benção, Deus tem nos usado, né? Pela sua misericórdia, para a gente falar aquilo que a Bíblia tem nas últimas horas nos instruído e a gente valorizar o que Deus nos confiou, né? Não é a gente se aproveitar, a gente valorizar aquilo que Deus nos confiou. Para nós é questão de honra poder estar fazendo a vontade do Senhor. Então a gente está aí toda quarta-feira das 11 ao meio-dia, eu e a missionária Grazela, minha esposa, né? Junto com os nossos obreiros também, e poder estar aqui também no sábado, hoje, né? No programa Uma Voz no Deserto também é uma grande satisfação. Então tenho certeza que será um programa hoje abençoado. Só dizer para o pastor Jefferson, da alegria nossa tê-los aqui, e também os ouvintes do pastor também aqui, que o programa Despertar, o programa Uma Voz do Deserto e outros programas, irmão, nós com o intuito de levar a mensagem de Deus, levar uma palavra com responsabilidade. Porque hoje nós estamos vendo aí desperdício, né? Pessoa desperdício de transmitir uma palavra de Deus, pessoas que estão querendo ouvir uma mensagem, querendo ouvir um hino, querer ouvir uma palavra, uma oração, né? Então é com grande responsabilidade que a gente se prepara, a gente busca, a gente ora, a gente lê, enfim,
né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? É verdade, uma responsabilidade grande e também uma grande oportunidade. Nossas ovelhinhas estão aqui mesmo, olha aí. Mãe Gilmara, Rafael Coloceta Amazon lá de Orleans, o Diácono Leonardo, a irmã Maria Gorete Cristiano. Vai ser uma benção de Deus. Vai ser uma benção de Deus. Já é uma benção de Deus. Mas, Cláudio, um hino, então, para Então nossos tá. ouvintes, os irmãos. E os irmãos, os ouvintes do pastor Jefferson, todo sábado nós temos das 11 ao meio-dia, fique conosco nos outros sábados também. A irmã Cláudia vendendo peixinho também. Né? Então vamos tá, lá. nós temos também a irmã Deborandina Duarte, a esposa do pastor Pastor Pedro Pedro Duarte. Duarte. Um abraço ao pastor pastor Pedro. É uma Pedro. benção de Deus, a irmã Deborandina. É um outro homem também daquele tempos antigos, aqueles anciãos da igreja, né? A Conservador. Maria Gorete Cristina é da tua igreja, pastor? Não, ela é de Uruçanga, frequentadora. Ah, tá. Então tá, Deus vamos abençoe. ouvir então Antônia Gomes, Sem Palavras. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Não importa a situação que você esteja, Ele vai te ouvir. Clame por Ele. Se não tem palavras para falar, chore na presença dEle. Ele vai te ouvir. Mesmo sem palavras, Ele te entende. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o
palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Estamos apresentando Uma Voz no Deserto, com Pastor Maurino Vieira e equipe. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac, manutenção em máquinas limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48 3433 4500. Voltamos a apresentar Programa Uma Voz no Deserto, com Pastor Maurino Vieira e equipe. O que eu penso sobre isso no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas, no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, retornamos com o programa Voz do Deserto. Queremos agradecer você pela sua audiência, pelo teu carinho, através da 97.7 e também pela live Pastor Maurino Vieira. Também temos aí também no YouTube. Enfim, tem bastante jeito de você ouvir e acompanhar. Eu quero fazer leitura da palavra de Deus, que está registrado no primeiro livro, o livro primeiro de Samuel, no capítulo 7, que diz assim a palavra de Deus: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Amados irmãos, se nós acompanharmos a leitura, você que lê a Bíblia, você conhece, Deus, ele dá ordem a Moisés a fazer essa arca, certo, pastor Jefferson? Verdade. E Deus dá as medidas, Deus dá todos os desenhos possíveis para que não erre. Porque dentro da arca estaria ali o pote de maná, estaria ali a vara que floresceu e a tábua da lei. E a lei do Senhor, ela é justa para que todos nós possamos entender e obedecer. Essa arca, ela teve na guerra, essa arca teve na casa de Dagon, e aonde essa arca ela passava, ela deixava sinais. E a Bíblia diz aqui no versículo 2, sucedeu que naquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos os dias se passaram que chegou até 20 anos. E nesses 20 anos que ficou dentro da casa de Abinadab, eu quero dizer para você, amados irmãos, que as coisas quando se transformam, viram a rotina, aparece que ela não tem tanto valor, porque amanhã de manhã ela vai estar aqui. Verdade. Se a gente parar para perceber ali, pastor Maurílio, a gente vai ver que foi gerado a ele a oportunidade, né? E hoje a gente anda em busca da presença de Deus e a ele foi gerada a oportunidade. Estava dentro da casa dele. É verdade. A bênção estava dentro da casa dele. E eu quero dizer para você, amado, que quando as coisas são fáceis, aquele negócio ninguém valoriza. Então ali ficou esses 20 anos, nesses 20 anos ali nasceu crianças. E acostumou com a arca, passava ali, o que é isso aqui? Isso aqui é uma arca, é uma caixa.
Virou só um monumento. Virou poeira em cima. Talvez a mulher de Abinadab, os filhos, alguns adolescentes diziam: quando é que vão tirar isso daqui? Verdade. Porque está como um estorvo aqui, não vai servir para nada, não está servindo para nada. E talvez Abinadab, olha, já está vindo uma geração, já está passando outra, e essa arca está aqui dentro, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque não é valorizado aquilo que fácil está perto de nós. Verdade. Então a Bíblia diz que ficou 20 anos. Só que daí depois tiraram a arca dali. Ela não prosperou porque você não valorizou. Quando você valoriza aquilo que Deus dá para você, ela prospera. Quando você olha para a arca de Deus, quando você olha para a Escritura, quando você olha para o seu filho, aquele filho que você tem e antes você estava impossibilitado de ter, você vai valorizar. Não é assim, Maclário? Porque você vai usar, irmão. Você vai ver, vai valorizar aquilo que está dentro da tua casa. É verdade. Isso acontece nos dias de hoje, pastor Maurino, porque a Arca da Aliança representa a presença máxima de Deus. De Deus, né? Ela é o símbolo máximo da fé judaica. Então, quando ela representa a presença de Deus, nós conseguimos entender que tem pessoas que conhecem a história da presença de Deus, mas não vivenciam ela. E ficam como a famosa árvore infrutífera. É isso que aconteceu na casa de Abinadab. A Bíblia diz que eles consagraram seu filho Eleazar a sacerdote. E aí vem aquela palavra sobre o conhecimento de causa, né? Ele tinha a história de Israel, mas não vivenciava. É igual muita gente lê a Bíblia e não consegue entender, porque não vivencia a história. Não se aprofunda. Não se aprofunda, não analisa a história ao profundo. É simplesmente um livro. Verdade. Então, de repente, chega a arca na casa, em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e dizem: ó, a Arca da Aliança voltou. Então, na verdade, na minha visão, pastor Maurino, eu acho que quando ela chega à casa de Abinadab, olha para os fatores da casa de Eli, e automaticamente isso acaba ofuscando a glória que existia na arca, o símbolo que existia nela, o propósito da arca. Então, a Bíblia diz que ela se tornou, ela era o símbolo máximo da fé judaica, dos hebreus, a história que ela tinha, mas ela ficou ofuscada a ponto de ela não frutificar na casa de Abinadab. Então isso é muito sério. A gente vê que muitas pessoas vivem de história, não conseguem vivenciar de verdade a credibilidade que há na presença de Deus. Agora imagina quando ele vê a arca saindo da casa dele e vai para a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que ela ficou 3 meses. Ela produziu, ela fez o respeito que tiveram pela arca. Em 3 meses, a casa de Obed-edom frutificou, prosperou, tinha paz. Encorajou Davi a voltar a buscar a arca. Davi olhou lá assim, uma coisa, essa arca está esquecida lá. Só que ela não estava esquecida por Obed-edom. Ela era reverenciada por Obed-edom. É a diferença, irmão. Quando você está num lugar, na casa de Deus, você reverenciar a palavra, você é abençoado por ela. Se você não reverenciar a palavra, você não está nem aí para a palavra, não vai acontecer nada na tua vida. O que aconteceu na vida ali de Abinadab é porque ficou ali, passou um filho, passou outro, a geração, e foi andando, e aquela arca estava ali aguardando que alguém despertasse o amor por ela, o zelo por ela. Sim. Porque a arca era tão sagrada que não poderia nem olhar para dentro dela. Verdade. Olha só, irmão, ela estava pela parte de fora, mas pela parte de dentro, quem olhasse pela parte de dentro morria. Verdade. Olha a santidade que eles tinham dentro de casa. Olha a coisa linda que eles tinham, que eles podiam usufruir da bênção de Deus que estava dentro da casa deles. Está entendendo, amados irmãos? A arca está dentro da tua casa. A arca do Senhor ainda está em nossa casa. As promessas de Deus ainda estão na nossa casa. A bênção de Deus ainda está na nossa casa, na tua casa, aonde você estiver. Aleluia. É você referenciar, se você reverenciar a arca de Deus,
Porque a arca de Deus, o que era? Promessa. Verdade. Era fruto. Era bênção, era milagre. E quando ele foi para casa do Obed-edom, em 3 meses, eu acredito que a família de Obed-edom, os bens de Obed-edom, chegaram ao palácio. Disseram: Davi, a casa de Obed-edom prospera. Davi olha assim: o que está acontecendo? Vamos buscar essa arca. Eu saí corrido de lá com medo da arca e Obed-edom prosperando. Olha a diferença. Então é a diferença. Abinadab, talvez, quando chegou na casa de Obed-edom, ele disse: o que está acontecendo aqui? Não aconteceu nada. Por que aconteceu lá? Sabe o que é, amado? É a reverência pelas coisas de Deus. É o carinho, o amor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Porque quando Moisés ele mandou fazer a arca, ele fez tudo conforme Deus mandou. E quando se faz tudo conforme Deus manda, pastor? Seguir os critérios de Deus, né? Arrisca. Ontem eu falei isso em Cocal do Sul, eu disse que, falando sobre casa e presença, eu ontem ainda falei sobre quando Marta, Lázaro e Maria convidam Jesus para ir na casa deles e ele aceita. Há uma diferença entre Jesus te convidar e você convidar e ele aceitar. Então, essa é a diferença da casa de Abinadab. A arca foi até lá, Deus permitiu ir até lá. Deus designou que ela fosse até lá. Então havia um propósito, né? E muita gente não consegue entender esse propósito. Então, duas coisas totalmente opostas uma da outra que a gente falou. Na casa de Obed-edom prosperou, deu resultado e ainda estimulou pessoas como Davi a vir buscar a presença de Deus e a arca e levá-la ao lugar certo. Então, e ele está procurando como é que nós vamos trazer essa arca. Verdade. Como é que nós vamos buscar? Olha, irmãos, olha a reverência pelas coisas de Deus. Aí ele vai lá e faz um carro. Fez errado, mas ele queria fazer melhor. Oh, meu Deus do céu, que mistério. Aleluia. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos. Aí vem uma outra linhagem de Samuel, aqui no capítulo 8. Constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba, porém os seus filhos já começaram a desvanecer. Já começaram a sair dos caminhos do Senhor. Irmãos, a falta, quando nós faltamos de andar na presença de Deus, o próprio Deus, Ele cobra de nós. Quando você quer fazer a obra de Deus, e você quer fazer da forma que você quer, o próprio Deus, Ele exige que nós voltamos para o caminho. E voltando lá para a arca, ele foi para a casa de Obed-edom. Eu quero dizer para você nesta manhã, olha o que você tem em redor de você. Aquilo que você tem perto de você. Está muito fácil. Você tem uma palavra, tem a Bíblia. Você tem um tesouro dentro de casa. Mas é simplesmente a palavra de Deus, deixa parada lá. E hoje nós vimos tanta Bíblia, tanta arca de Deus empoeirada em cima das estantes, não reverenciando o que está dentro da arca. Tem países que uma Bíblia vale milhões para entrar lá dentro, né? Um esforço enorme para poder colocar a palavra do Senhor. Pastor, quando eu tive na China, em 2011, depois voltei em 2012, ali se você abrisse uma Bíblia, você pega 17 anos de cadeia. Meu Deus. Mas existem as igrejas atrás das cortinas de ferro, que quando eles recebem uma Bíblia, eles abraçam aquela Bíblia. Eles convidam os amigos ali da mesma religião, vamos dizer, da mesma fé. E ali eles oram, beijam aquela Bíblia, abraçam, apertam no peito como se tivesse chegado Deus na casa.
É verdade. Chegou Deus na casa. E às vezes nós temos aí 5, 10, 15 coleções de Bíblia. E elas nunca foram abertas. Valorize a arca de Deus que está na tua casa. E Deus vai fazer você prosperar. Espiritual e depois vai vir o material. Porque na casa de Obed-edom veio a bênção depois que a arca entrou. É verdade. E depois de um momento trágico, né? Houve ali na eira de Dagon ali, aquele momento que o carro pendeu a arca, e a Bíblia diz que Uzá foi tentar ajudar, segurar e olhar para dentro. E aí eu fico imaginando o pastor Arca chegando na casa de Obed-edom e ele perguntando, mas por que vai vir na minha casa? Que acabou de acontecer uma tragédia aí atrás. Um acidente, matou um. É. Então Obed-edom consegue reverenciar o poder da arca pelo acontecimento passado. Ele fala, se Deus matou, é porque Deus ainda está nesse negócio. Tem coisa boa. Entendeu? Se Deus matou, é porque eu lembro que o povo só identifica Deus na bênção, no coach, na vitória, Deus vai te dar. O povo não reverencia mais Deus na justiça de Deus. Então, quando Uzá é morto ali na eira de Dagon, a Bíblia diz que quando trazem a arca à casa de Obed-edom e contam a ele ao fato, ele era para ter respondido ao contrário. Como que eu vou querer uma coisa que acabou de matar um homem aí atrás? Vai trazer maldição para dentro da minha casa? Mas Obed-edom conhecia bem o que era a arca da aliança. Conhecimento de causa, ele é tudo, né? Conhecimento de causa, conhecimento da palavra é tudo. Ele sabia que se fosse ao contrário, também teria sentença para ele. Verdade. Mas se ele fizesse ao contrário que o povo fez, ele seria abençoado. Verdade. Bota a arca dentro de casa, eu vou cuidar, eu vou reverenciar ela. Nós vamos dar valor pelo que nós temos dentro da nossa casa. E outra coisa, pastor, uma oportunidade, ele olhou uma oportunidade de fazer a adoração de Israel voltar novamente a ser centralizada ao Senhor. Então ele falou, eu preciso ser essa ponte. Eu preciso ser esse canal. Ele não olhou só para ele. A prosperidade da casa dele foi consequência daquilo que ele identificou. Porque a arca matou um antes. Na casa, lá quando a arca chega em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, não teve fruto. Não teve. Então, vem de uma passagem trágica. Os filhos de Eli perdem a arca. A arca vai para Kiriat Jearim e ali não há sinais de prosperidade. A arca vem sentido a Jerusalém, mata Uzá na eira de Dagon. Então ela vem de um trajeto trágico. Porque os filhos de Eli já morreram, né? O Ofni e Finéias já morreram na batalha. Sim. A arca estava ali. Sim. Então, e ali é uma alusão, por isso que eu falo, a gente prega muito sobre esse negócio de objeto. A Bíblia diz que não havia mais espiritualidade entre os filhos de Eli, mas eles tiveram a arca como um amuleto de sorte. Uhum. Então eles levam a arca para a guerra, para colocar temor nos inimigos, e Israel jubila com a presença da arca, mas ela não trouxe o devido resultado que eles queriam, e isso é com Deus também, porque tem muita gente querendo usar Deus, não ser usado por Deus. Então eles tentaram usar a arca como símbolo de Israel, porque a arca tinha uma história. Só que Deus, ele não deixa se enganar por isso. Deus não ia honrar quem estava em pecado por causa da arca. Deus não vai te dar um carro para te representar honra se o primeiro alvo de Deus é o teu altar. Então as pessoas confundem isso. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias, quando trazem a arca, o sentido era fazer Israel se revigorar novamente e também colocar temor nos inimigos. Mas não deu certo, perderam a arca. Perderam a arca, o sacerdote perdeu os filhos e perdeu o neto. Em um só dia. Num só dia. Deus varreu aquela, vamos dizer, não a geração completa, mas Deus mostrou que o poder pertence. Perderam o sacerdócio. Perderam o sacerdote, perderam a bênção de Deus. É o que nós pensamos, né? Hoje é o que eu penso sobre isso. Deus abençoe. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo. Mas irmãos, estamos de volta, irmã Cláudia. Aqui tem um... Temos alguns recados aqui, amados irmãos. Nós temos aqui, irmã Cláudia, que tem. Enquanto você acha, eu vou falando. Vai falando aí. O evangelista Alceu Paulo, ali
Do Rio Grande do Sul? Do lado do Rio Grande do Sul. Também tem aqui, irmão Aguinaldo, a paz do Senhor Jesus, está uma bênção, pastor Maurino Aguinaldo e Tânia, ali da quarta linha, estamos na escuta, ouvindo a poderosa palavra de Deus. Estamos aqui também. Irmão Marcos Paulinho. Irmão Marcos e irmão Paulinho, ali da Içara. Pastor, o dia que quiser cantar, vou dar algum... Cantor abençoados. Paulinho e Marcos ali Amém. Ali da Içara ali. Deus abençoe ele grandemente. O Rodrigo e a Jussara também estão assistindo. Irmão Rodrigo, lá no oeste, né? Lá no oeste catarinense, está lá em... esqueci o nome agora. Bom dia, a paz do Senhor. Quero desejar um dia abençoado para todos e também para meu esposo Alberto. Francelino diz que estamos com saudade. Ela pede oração, já marquei aqui. E já foi pedido oração, Deus abençoe. Ô, pastor Maurinho, lá no YouTube... No YouTube, irmã Cláudia. Tem uma irmã, deixa eu ver, a irmã Maria Odete Goulart. A paz do Senhor Jesus, sou de Criciúma, Santa Catarina e PDA, ore por meu filho Jefferson pela libertação das drogas. Meu Deus do céu. Amo ouvir este programa, é uma bênção de Deus. Você que é uma bênção, irmã Maria, Deus abençoe, vamos orar pelo seu filho. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim da vida com abundância. Irmão José João Machado, paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui na escuta do programa, pastor José João e família. Deus abençoe. Nosso vice-presidente. Irmão José, a esposa dele está aqui mesmo. Eu ouvi a irmã Denir Machado está aqui. Bruna Santana, a paz do Senhor, gostaria de mandar um abraço ao meu esposo Valério Camargo e desejar um bom dia e peço também oração por ele. Agora posso ler aqui, meu pastor Maurício? Só um segundinho, irmão Cláudio, tem aqui a paz do Senhor, Leandro Sheila, jovem, aqui de Santa Rosa do Sul, na escuta da programação, está uma bênção, Deus abençoe. Também quero mandar um abraço também ao presbítero irmão Valério Dutra, ali da Santa Augusta, onde estaremos 19. Ali dia 19 no culto ali, dia 19. De libertação? É culto de libertação, é um culto de adoração, um culto de bênção. Vamos estar ali dia 19. Também um abraço também ao pastor Edson Coloneta, a irmã Ana. É que eu ia falar agora. Que estivemos lá na quarta-feira no culto de Santa Ceia. E foi uma bênção de Deus, e todos os irmãos ali da congregação do pastor Edson Colonetti. Então, tem a irmã Elza ali do Rio dos Anjos, ela diz que não perde o programa, que todo sábado o programa, ela está ali na escuta. E tem o presbítero irmão João Ramos, ali da Jugasa. Não? João Ramos é ali da igreja é o presbítero ali da igreja do pastor Edson Colonetti. Ah, tá. Então tá. Porque tem o João Ramos. E a esposa Ivanilda. Isso, então tá. Ele a esposa está afastada, mas vamos orar que Deus vai fazer a obra. É só nós crer, né, irmão? Quem faz o milagre é Jesus, irmão. Na nossa vida, a sua esposa está afastada, mas quem é que impede de Deus transformar o coraçãozinho dela? Apagar tudo aquilo, talvez alguma mágoa, alguma coisa no coração dela, e Deus possa dizer, filha, eu também preciso de ti. Algum mau testemunho que alguém deu e ela ficou olhando. Alguma coisa, talvez tá machucado, coisa parecida. E às vezes, muitas vezes, meu Cláudio, a culpa, pastor Jefferson, é nossa mesmo, tá? Às vezes nós queremos culpar, queremos botar, porque é de fulano. Não, então, nós mesmos. A gente não está na igreja por causa dos irmãos, temos ali por causa de Jesus. Se fosse para mim estar fora da igreja por causa do irmão, por causa de alguém, eu já estaria fora há 29, 30 e poucos anos atrás. Mas eu fui para a igreja para salvar a minha alma. Eu aceitei Jesus como meu salvador, não aceitei ninguém. Não aceitei meu amigo, meu irmão, meu pai, não. Aceitei Jesus. Mesmo porque o autor e consumador da minha vida. Mesmo porque se nós ficar olhando para a falha dos outros, ninguém para na igreja, porque todos mundo são falhos. Nós queremos ser melhor que os outros. Dentro da igreja o melhor que tem é Jesus. E nós somos ali somente adoradores, estamos ali para adorar, para buscar e dizer que Jesus é bom na nossa vida. Nós vamos... Israel também está aqui na escuta. Mijaeski. Eu só digo Israel, o resto tu diz. Pastor, bom dia, na paz do Senhor, Deus abençoe vocês sempre. Deus abençoe, irmão Israel, que é o pastor ali de Mituba, né? Agora está ali no Alto Arroio, em Mituba. Deus abençoe, está fazendo trabalho ali. Temos que fazer, temos que levar, temos que buscar a presença de Deus e temos que dizer que Jesus é bom e maravilhoso.
Vamos ver se tem mais irmão, Cláudia. Vamos ouvir o hino e depois vai vir a palavra primeiro ou vai ver o hino? Vamos ouvir o hino e vamos para a palavra. Então tá, vamos ouvir Júlio César e Marlene, o arrebatamento. Te prepara, irmão. Jesus está vindo, se não estiver preparado, vai ficar triste. Não, olha para a diferença dos outros. Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar, o acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar. Desesperado põe-se a perguntar: o que aconteceu à minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Afirma meu colega que era crente, sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. É tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Anunciava o evangelho, de repente eu não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Sumiram passageiros e quem ficou não sabe explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só esses é quem poderão falar. O que vocês acabarão de ouvir, eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desviei-me do evangelho, arrependido posso afirmar. É Cristo quem arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar. Voltamos a apresentar Programa Uma Voz no Deserto com Pastor Maurino Vieira e equipe. No programa Uma Voz no Deserto, é momento da palavra. Amados irmãos, só queremos aqui fazer menção dos irmãos ali, Leonardo de Oliveira, a irmã Andréia, que está também nos assistindo e também nos ouvindo. E a irmã Isabel de Oliveira ali da Ana Maria. Deus abençoe, irmã. E a irmã Nina. Isabel, a irmã Nina Ezequiel também. Deus abençoe os nossos irmãos. Preste nesse momento atenção na palavra. Que Deus possa falar no teu coração. Pastor Jefferson. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos aqui fazer uma leitura de um texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e versículo
de número 30, primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a terra. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, e eu quero trazer aqui de uma forma clara e objetiva. A Bíblia fala sobre a situação espiritual de Israel na época do profeta Elias. A Bíblia vai nos trazer a alusão e vai nos trazer a direção, dizendo que, por suas entrelinhas, ela nos dá essa direção, que Deus traz o profeta Elias a Israel, ou prepara-o a Israel, para trazer diante a nação novamente um avivamento. Novamente Deus queria revelar a sua glória, o seu poder e a sua fidelidade. Deus tinha total intenção de fazer o povo novamente. Foi aquilo que o Senhor pregou na quinta passada lá na Palmeira. O povo pediu para que Deus os condicionasse a ser adoradores, a estarem avivados na presença do Senhor. Então a Bíblia diz que Deus está trazendo a Israel, através do ministério do profeta Elias, novamente a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. A gente vê muito equilíbrio da parte de Deus, porque Deus esperou o momento certo, a hora certa, de fazer Israel reconhecer a sua glória novamente. Mas, se nós olharmos pela palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando Elias desafia a Acabe e aos profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias não faz uma gincana, Elias não faz uma competição. Elias não faz um advento simplesmente a nível do povo. A Bíblia diz que Elias faz um advento a nível de Deus. Porque a Bíblia diz que o desafio que Elias traz ao povo, aos profetas de Baal e a Elias, começa pelo altar. A Bíblia diz que Elias queria trazer novamente a Israel Deus através do altar. Olha como o altar, pastor Maurino, ele é um lugar fundamental para a direção da igreja. Olha como o altar é um lugar relativamente importante para um avivamento. Olha como o altar, missionária irmã Cláudia, é um lugar fundamental para os desígnios de Deus. A Bíblia diz que os profetas de Baal montaram seu altar de sacrifício a Baal e durante horas ficaram tentando enredando, fazendo ali o seu sacrifício a Baal, aos demônios. E a Bíblia diz que Deus, na sua magnitude, no seu poder, ele fecha até a torneira para os demônios. Por quê? Eles não fizeram simplesmente o altar para fazer uma encenação. Eles adoravam a demônios com o altar.
Eles adoravam a Baal com o altar e provavelmente, se é literalmente falando, que Baal, por inúmeras vezes, respondeu ao altar dos sacerdotes. Mas a Bíblia diz que quando Deus está sobre o controle, ele fecha a torneira para Satanás. A Bíblia disse que os profetas não tiveram êxito no seu sacrifício. Mas a Bíblia diz que quando Elias chega no altar, ou no lugar do altar, antes de fazer o altar, pastor Maurino, ele chama o povo para si. Ele chama o povo para perto dele, como referência, como ponte entre o sacrifício de adoração a Deus. E ele estava dizendo para o povo, o altar é o lugar que ele tem que ser um lugar que ele incentiva o povo, que ele é a referência do povo, que ele é a direção do povo. O altar precisa atrair o povo, o altar precisa atrair o povo, não o altar ser atraído pelo povo. Ou seja, o povo precisa ser atraído pelo que há no altar. O povo precisa ser atraído pelo conteúdo que há no altar. Por que vivemos um tempo difícil? Porque o altar está quebrado. O altar está fendido. Ou seja, o altar está se submetendo à vontade do povo e não o povo à vontade do altar. Então a Bíblia diz que quando Elias, ele repara o altar, ele prepara o altar com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, e o povo está perto de Elias, o povo volta a sentir o calor do altar novamente. O povo volta a sentir os critérios do altar, porque a Bíblia diz que o altar até medida tinha, ele não fez de qualquer jeito. A Bíblia diz que o altar tinha 12 pedras. O altar tinha 2 medidas de semente no tamanho dele. O altar recebeu 3 vezes água ao regaço ou à vala que havia ao redor dele. E a Bíblia diz que quando Elias chama o povo para perto do altar, e esse é o nosso foco, chamar o povo para perto do altar. A igreja não é um lugar de desconhecido. A igreja não é um lugar de forasteiro. A igreja é um lugar que se aproxima pelo altar. A igreja é um lugar que o altar a influencia. O sacerdócio do altar precisa estar com uma conduta elevada, com uma conduta séria. Paulo disse lá em Coríntios, dizendo: tenho-vos procurado apresentar a Cristo como uma virgem, que não tem como se envergonhar. Ele está dizendo, eu, como o responsável pelo altar, pela direção, estou procurando vos apresentar como uma noiva virgem, que não tem o que se envergonhar. Paulo estava dizendo, olha a responsabilidade, missionária irmã Cláudia, pelo altar. Olha a responsabilidade que nós, pastor Maurinho, estamos dando ao povo. A Bíblia diz no livro de Oséias que Deus disse, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E Deus viu o povo sem conhecimento e não interviu. Tem muita gente dizendo assim, mas Deus sabe o meu coração, não sou eu que estou falando. Cuidado! Não sou eu que estou fazendo, cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que os sacerdotes da época estavam levando o povo ao oposto da vontade de Deus, e o povo dizendo, mas a culpa não é minha, eu estou só seguindo eles. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo perecesse. Por quê? Porque trancaram, porque tiraram conhecimento do povo. Por isso que igreja não é lugar de forasteiro, igreja não é lugar de estranho, igreja é lugar de pessoas que sentem o calor do altar, a responsabilidade do altar. O altar precisa estar totalmente consagrado ao Senhor, porque não faz sentido o altar estar quebrado e eu achar que vou gerar algo para alguém que está me ouvindo com o altar fendido. Não, todas as vezes que Deus se direcionou ao povo, a reconstrução, a reabilitação espiritual, Deus começou pelo altar. Pastor Jeff, só dá uma entradinha aqui. A Bíblia diz que a falta de reverência pelo altar na época era tamanha que eles pulavam sobre o altar. Sim. Sem nenhum pingo de reverência. Verdade. Pelo altar de Deus. Verdade. Ou melhor, ele estava oferecendo a Baal. Então, quando as coisas é fora da presença de Deus, a falta de adoração, a falta de reverência, a falta de tudo e a falta de respeito. Sim. A Bíblia diz que foi o altar que gerou o avivamento no povo.
E se foi tiver o altar? Sem altar não há avivamento. Não tem avivamento. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, procurem, você líder, você pastor, Deus conta que o avivamento vai partir do altar da tua igreja. Por que a gente segue uma medida criteriosa sobre quem convidar para pregar, sobre quem convidar para cantar? Porque é o altar que gera o avivamento. Se no altar tiver adúlteros, se no altar tiver pessoas incompatíveis, aquilo que a Bíblia fala, não faz sentido a gente estar na igreja. Porque a igreja não é lugar de desconhecidos. Igreja é lugar de pessoas que são dependentes do altar. Deus abençoe, pastor Maurino, aos nossos ouvintes aqui do programa Uma Voz no Deserto. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar grandemente. Os horários já se foram, mas nós glorificamos a Deus pela vida dos ouvintes do programa Uma Voz no Deserto. Pastor Maurino, que sempre tem sido aqui também uma voz no deserto que chega na cidade. Era igual Elias. Elias estava no deserto e não tinha carro de som, nem WhatsApp, nem Facebook, mas a cidade vinha ter com Elias. Ouvia. E sabe quem era membro da igreja de Elias? Jesus. Ele foi lá para ser batizado por Elias. O João Batista pregava e daqui um pouco chega Jesus e ele disse: eu não sou digno. Verdade. Ele era a direção e depois... Eu não sou digno de nem desamarrar o cadastro das vossas sandálias. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Um abraço ao pastor Evoíde Simon Marta também, né, irmão, que está nos ouvindo ali? Sim, o pastor Evoíde Simon Marta, o irmão Jusceli da Barra Velha. Irmão Jusceli está nos ouvindo, tem mais alguns irmãos bastante. Tem aqui o Luiz Fortunato, ele nunca escutou, está escutando. Luiz do Fogo, um abraço aí. Irmão Luiz, abraço, irmão Luiz. Um abraço, pastor Evoí, irmã Marta, né, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, estamos com saudade de você já. Jesus amado, tem tanta gente aí, tá tão gostoso, irmão, pena que é só uma horinha, mas tá gostoso, tava assim, indo num caminho assim que nós ia passar das 11 da meia-dia. E até uma hora. Pastor Gerson, muito obrigado por presença, muito obrigado pela presença sua aqui, pelos irmãos que estão nos ouvindo. Manda um recado você aí para a tua igreja, para o teu povo lá, os irmãos que estão nos ouvindo também aqui da igreja de Criciúma, da onde tiver. E o nosso povo, o povo de Deus é o nosso povo. De Deus. Povo de Deus não há divisão. Não há divisão, irmão. Tem muitas pessoas que botam cerquinha, não existe cerquinha. Verdade. As ovelhas só pulam a cerca quando falta grama, quando falta pasto verdejante, quando ela pula a cerca, quando falta... Só assim. E elas fazem isso, pastor Maurino, às vezes não é por rebeldia, por necessidade de sobrevivência. Para não morrer de fome, né? Sentir fome espiritual, para não morrer. Muita gente, por que foi? Porque estava com fome, né, pastor Marcelo Ortiz? Deus abençoe os nossos ouvintes. Ora pelo nosso povo, então. Amém. Deus abençoe os nossos ouvintes aí, nossos membros que nos ouvem aqui. São fãs aqui do programa do pastor Maurino Vieira. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer e glorificar o teu nome. Tu és santo, vivo, eterno e poderoso. Ajuda, Deus. Queremos te glorificar, Senhor, por esta programação que tem sido uma voz para todo o povo que ouve todo sábado, Senhor, esta programação. Pedindo pessoas são avivadas, Senhor, pessoas são tocadas pela tua presença, pelo teu poder, pela tua fidelidade. Sim, Deus. Senhor Deus, que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Abençoa teus filhos, o pastor Maurino, a missionária irmã Cláudia, a sua empresa Hidraumac, os seus filhos, Senhor, que sejam, Senhor, tocados pela tua presença. Deus, que o Senhor venha tomar a família do teu filho na tua mão, que esta programação a cada dia seja um canal de bênção extraordinário para as vidas. É a nossa oração, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, muito obrigado, pastor, por aceitar o nosso convite. Estamos aqui, continuamos fazendo, e quarta-feira também tem o programa Despertai. Programa Despertai. Vamos despertar, irmão, que já é a última hora. Despertai. Fala, irmã Cláudia. Liliane Montonai. Esposa do presbítero, do irmão ali do bairro São Luís. Então tá, fique Deus abençoe e até sábado que vem, assim Jesus permitir.